Fala, sapiense! Eu sou o professor Rafael. Aqui, você quer entrar definitivamente no mundo da célula? Venha comigo na aula de hoje. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou o professor Rafael, estou aqui diretamente do nosso projeto social SCAC para dar continuidade ao nosso pré-ENEM social. Mas antes disso, quero deixar um abraço ao meu grande amigo Paulo Pretão, ao Leonardo Ângelo da Itatiaia, que sempre está divulgando em nosso trabalho social aí. Nós vimos que toda célula, sem exceção, é formada por estruturas fundamentais, como, por exemplo, que nós já estudamos, a membrana plasmática, o citoplasma e, se for uma célula procariota, o material genético vai ficar dispersa. Se for uma célula eucariota, nós vamos ter um núcleo definido. Tá aqui. E aqui dentro fica o nosso material genético. Beleza? Pessoal, já falamos da membrana, agora vamos falar do citoplasma. O que é o citoplasma? É a região da célula que vai da membrana plasmática até a membrana nuclear. Toda essa região branca aqui é chamada de citoplasma. Beleza? O citoplasma, ele é formado basicamente por água e proteínas. Com isso, o citoplasma ele tem uma fluidez, ele tem um material, um material viscoso, porque contém água e proteína. Esse material viscoso que está presente no citoplasma forma o citossol. E o citossol é o seguinte: quanto mais próximo à membrana plasmática ele estiver, ou seja, mais na periferia do citoplasma ele tiver, mais viscoso ele fica. Então ele é chamado de sol. Desculpa, gente, de gel. Então, quanto mais na periferia, mais esse material gelatinoso fica mais viscoso, gel. Quanto mais para o interior da célula ele tiver, esse material gelatinoso fica mais líquido, mais fluido. É chamado de sol. Então, o citossol ele é formado por gel, que é um material gelatinoso mais viscoso, e o sol é um material gelatinoso mais fluido. Beleza? Como eu já disse, o citoplasma ele é formado por proteínas também. E essas proteínas são de suma importância porque ela ajuda em vários processos dentro da célula. Um exemplo deles é a formação do citossol. Citoesqueleto. Citossol já foi, né? Citoesqueleto. O que esse citoesqueleto faz? Esse citoesqueleto ele vai dar sustentação à célula. Por quê? Dentro desse citossol, do citoplasma, nós vamos ter estruturas importantes, como as organelas. Então aqui dentro, nós vamos ter a presença de organelas, que nada mais é os órgãos da célula. É ela que vai fazer as atividades essenciais para a célula fazer a sua manutenção da vida, para a vida prosseguir dessa célula. Então quem vai fazer essas atividades essenciais são organelas. E o citoesqueleto ele vai dar sustentação a essas organelas. O nosso esqueleto não dá sustentação ao nosso corpo? E acontece a mesma coisa dentro do citoplasma. Nós vamos ter a sustentação através do citoesqueleto. Lembrando, cito, célula, esqueleto. Então, esqueleto, sustentação da célula. Beleza? Bom, o citoesqueleto ele não vai dar só sustentação para a célula. Ele também vai ajudar na movimentação da célula, porque a célula aqui ela está em constante movimento.
tá? As organelas, elas estão se movimentando, elas não são estáticas. E também ela vai ajudar na formatação da célula. Se a célula vai ser quadrada, se vai ser oval, se vai ser espiral, beleza? Então, esse citoesqueleto também ajuda, juntamente com a membrana plasmática, ela ajuda também na formação da célula. Então, pessoal, como o citoplasma há vários tipos de organelas, né, e muito bem detalhadas, nós vamos utilizar nessa aula muito o conteúdo figurativo, muitas figuras, tá? Então, observe essas figuras e continue na aula até o final. Então, pessoal, essa aqui é a nossa primeira imagem. E de cara eu pergunto a vocês, que célula é essa? Podemos definir a célula apenas por uma imagem? Sim. Por quê? Podemos observar que essa célula contém um núcleo definido. Olha o núcleo aqui. Se essa célula contém um núcleo definido, obviamente, sem sombra de dúvida, eu posso dizer que essa célula é uma célula eucariota. Ah, eu tenho dúvida onde tem um núcleo, onde que não tem. Observe várias organelas presentes no citoplasma. Se tem várias organelas presentes no citoplasma, é uma célula eucariota. Beleza? Então aqui nós temos membrana plasmática. O citoplasma é todo esse conteúdo azul aqui. Beleza? Lembrando que o citoplasma é formado por água e proteínas, mas na periferia ela é chamada de gel, e mais na parte interna da célula é a chamada de sol. E todas as organelas estão mergulhadas no citoplasma, no citossol. Beleza? Essa figura mostra o citoesqueleto. Como eu já disse a vocês, o citoesqueleto é a parte da célula formada por proteínas que vai dar a sustentabilidade da célula. Como que são essas proteínas? Essas proteínas são microfilamentos de actina, microtúbulos ou então filamentos intermediários, mostrados aqui nessas figuras. Tá? Essas proteínas é quem vão formar o citoesqueleto para dar sustentação à célula. Observe que essa organela aqui, ó, a mitocôndria, observe como que ela está sendo sustentada pelo citoesqueleto. A próxima organela que nós vamos falar é a organela ribossomos. Os ribossomos são as únicas organelas presentes nas duas células, tanto na eucariota quanto na procariota. O que o ribossomo é? É um pequeno grânulo constituído por moléculas de RNA, que nós chamamos de RNA ribossômico. Ela é conjugada com moléculas de proteína e é formada por duas subunidades, uma maior e uma menor. E qual é a função principal do ribossomo? Ela vai fazer a leitura do código que o RNA mensageiro vem trazendo lá do DNA. Então, de acordo com que o RNA, a fita do RNA mensageiro passa entre as duas subunidades, esse código vai sendo transcrito, vai sendo lido, formando as proteínas. Tá? Então, a principal função dos ribossomos é a sintetização, a formação de proteínas. É claro que mais para frente nós vamos ver como que essas cadeias são formadas através desse processo da síntese proteica. Mas a priori essa é a ideia que nós temos que ter, que os ribossomos são responsáveis em sintetizar proteínas. Quando eu tenho uma cadeia de RNA mensageiro sendo lido por vários ribossomos ao mesmo tempo, eu vou ter o que nós chamamos de polissomos ou também de poloribossomos. Uma outra organela de suma importância para a célula é o retículo endoplasmático.
O retículo endoplasmático ele vai ser subdividido em retículo endoplasmático rugoso ou então retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso ele pode ser chamado também de ergastoplasma ou também de retículo endoplasmático granular. Tudo isso porque em sua membrana, no retículo endoplasmático rugoso, a presença de ribossomos, tá? Então esses ribossomos vão dar a característica do retículo endoplasmático rugoso. Bom, o que nós podemos falar do retículo endoplasmático? Tanto do rugoso como no liso. O retículo endoplasmático é formado por duplas membranas, né, lipoproteicas, e elas estão mergulhadas no citossol. Como eu já falei que todas os organelas estão mergulhadas no citossol. Essas membranas aqui do retículo endoplasmático, elas formam cisternas, pequenos túbulos que vão servir como armazenamento de algumas substâncias importantes, tá? No retículo endoplasmático rugoso, nós vamos ter a presença de ribossomos. Já que vimos que os ribossomos são responsáveis em sintetizar proteínas, o retículo endoplasmático rugoso também vai fazer essa função de sintetizar proteínas. Qual que é a diferença entre proteínas que são formadas pelos ribossomos livres no citoplasma e as proteínas presentes no retículo endoplasmático rugoso? As proteínas formadas pelo retículo endoplasmático rugoso, elas vão ser exportadas para outras células. Elas não vão ser utilizadas na célula interna, pela própria célula. Por quê? As proteínas utilizadas pela própria célula vai ser do retículo do ribossomo. Beleza? Então essa é uma diferença entre as proteínas formadas no retículo rugoso e as proteínas formadas no ribossomo livre no citoplasma. Então essas proteínas elas vão ser produzidas aqui no próprio retículo endoplasmático rugoso e armazenadas aqui também nas suas cisternas, nos seus sáculos, que são formadas pelas membranas lipoproteicas. Essas proteínas elas vão ser enviadas, né, para o retículo endoplasmático liso e posteriormente vão ser enviadas para o complexo de Golgi. Como observe nessa imagem aqui, ó, o retículo endoplasmático rugoso produz a substância, envia para o retículo endoplasmático liso, onde esse retículo endoplasmático liso forma a vesícula transportadora dessas substâncias, encaminha essas substâncias até o complexo de Golgi, que também é formada por membranas, tá? E também tem uma característica de sáculos também que vai servir de armazenamento. Essas substâncias vão adentrar nesse complexo de Golgi, e aqui dentro do complexo de Golgi elas vão sofrer algumas alterações, vai juntar com outras substâncias que também são armazenadas aqui no complexo de Golgi, como por exemplo proteínas formando com alguns carboidratos, formando principalmente as glicoproteínas. Essas substâncias são então endereçadas, que é uma característica, que é uma função do complexo de Golgi, é então endereçada a outras funções, a outras células. Tá? Então tudo está interligado. Aqui, voltando ao retículo endoplasmático liso, nós vamos ter a síntese de lipídio. Enquanto aqui eu vou sintetizar proteína, aqui eu vou sintetizar lipídios. Então, a principal função do retículo endoplasmático liso, que é o retículo que não está presente na sua membrana, os ribossomos, elas vão sintetizar, então, proteínas não, vão sintetizar lipídios, vão formar lipídios aqui. Beleza? Tanto a proteína quanto o lipídio vão ser transportados pelas vesículas de transporte até o complexo de Golgi.
Aqui no complexo de Golgi, pessoal, tem umas situações importantes para a gente falar. Cada unidade dessa aqui do complexo de Golgi é chamada de dictiossomo. E cada dictiossomo é formado por um número variável de cisternas. Observe aqui, ó, uma cisterna, outra cisterna, outra cisterna, como se fosse um sáculos também que vai servir para armazenar substâncias. Nas bordas das cisternas podem ser observadas vesículas de brotamento. Da mesma forma, vesículas provenientes de outras partes das células podem fundir a esse dictiossomos, formando o complexo golgiense para fazer a secreção celular. Tá? Então, como eu disse a vocês, a vesícula vai vir do retículo endoplasmático e vai até o dictiossomos do complexo de Golgi, vindo então a fazer a complexidade, a maturação dessa substância e depois levando essa substância até o local propício para ela. Então, pessoal, os lisossomos são pequenas estruturas vesiculares formadas no complexo de Golgi ou complexo golgiense. São estruturas membranárias formadas por lipoproteínas, tá? Que saem da face trans dos dictiossomos do complexo golgiense. Lembrando, as vesículas de transporte vêm lá do retículo endoplasmático, né? Chega aqui na face cis do dictiossomos do complexo golgiense, se adere a outras estruturas, fazendo complexando, né? Se amadurecendo, e depois elas são liberadas aí pelos citoplasmas, tá? Bom, quando essa estrutura ele sai da face trans do complexo de Golgi, ele é chamado de lisossomo primário. Dentro desses lisossomos, nós vamos ter estruturas importantes, proteínas importantes, as enzimas digestivas. Aqui dentro nós vamos ter a catalase, a lipase, a protease, várias enzimas importantes para todo o funcionamento da célula. Eu vou falar na próxima aula especificamente sobre enzima e vocês vão entender melhor. Mas a princípio, o que nós temos que saber é que dentro dessas estruturas dos lisossomos, nós vamos ter as proteínas, as enzimas, que são proteínas, tá? Aqui os lisossomos primários, eles vão ter várias funções. Uma das funções delas é fazer o quê? Lembra quando eu disse sobre a captura de partículas do meio externo para o meio interno, que nós chamamos chamada de fagocitose? Então, a célula vai realizar a fagocitose, vai capturar essa partícula. Quando ela captura essa partícula, é chamado então de fagossomo. Capturou a partícula já está dentro da célula. Isso aqui agora é chamado de fagossomo. Esse fagossomo, ele vai ser englobado pelo lisossomo primário. Quando esse lisossomo primário entra em contato com o fagossomo, liberando as suas enzimas, nós vamos ter o lisossomo secundário ou então um vacúolo digestivo. Por que o vacúolo digestivo? Porque a partir de então, as enzimas vão ser liberadas para fazer o quê? A digestão dessa partícula que foi capturada. As substâncias que forem usadas pela célula vai ser absorvida, mas vai até aquele resto que não vai ser utilizado, né? Que vai ser os resíduos. Então, esses resíduos é levado até a membrana plasmática e ali é liberado para o meio externo da célula para ser eliminado pelo corpo. Esse processo, lembra, de eliminação é chamado de plasmocitose, tá bom? Então, quando esse lisossomo ele captura essa estrutura, faz a digestão dessa estrutura, é chamado de heterofagia. E tem esse processo de heterofagia, é o processo de digestão de partícula absorvida
de fora da célula. O lisossomo também pode trabalhar através de um processo que nós chamamos de limpeza da célula. Como assim? Eu tenho uma estrutura interna da célula, uma organela, por exemplo, a mitocôndria. Tá? A mitocôndria parou de funcionar, ela não está fazendo a sua atividade 100%. Então ela tem que ser eliminada. Para quê? Para ter uma reciclagem nessa célula. Então o lisossomo ataca essa estrutura, essa membrana, elimina essa mitocôndria, e os resíduos dessa mitocôndria, aquilo que for bom para a célula vai ser absorvido, e os resíduos restantes dessa estrutura da mitocôndria vai ser eliminado através do processo de plasmocitose. Quando o lisossomo ele age em estrutura interna da célula para fazer uma limpeza da célula, tá? Esse processo é chamado de autofagia. Bom, pessoal, devido a algumas substâncias, essa estrutura, essa membrana do lisossomo, ela pode ser rompida, tá? Como assim? Por exemplo, trabalhadores de mina, de pedreira, eles respiram muito uma partícula chamada sílica. E essa partícula, ela tem a capacidade de fazer o rompimento, a ruptura dessa membrana do lisossomo. E quando essa ruptura vai ser liberado o quê? As enzimas. E as enzimas, então, começam a atacar todas as estruturas das células, matando a célula. Essa doença é chamada de silicose, que acontece lá no pulmão. E aos poucos, as pessoas que trabalham em minas, em pedreiras, que vão aspirando essas estruturas, essas partículas de sílica, com o passar do tempo, elas vão ter dificuldade respiratória, justamente porque as células pulmonares elas vão sendo aí atacadas pelas enzimas dos lisossomos. Uma outra estrutura, uma outra organela também de suma importância para a célula são os peroxomos. Os peroxomos, eles são semelhantes aos lisossomos, mas ele tem a sua origem diferente dos lisossomos. Beleza? Eles não têm a origem no complexo de Golgi, mas sim eles têm a origem no próprio citoplasma, no citossol da célula. Eles vão capturando proteínas e lipídios do próprio citossol, né, que estão livres no citossol, crescem, aumentam o seu volume, aumentam o seu tamanho e se dividem. Beleza? O que os peroxomos fazem? Eles também contêm várias enzimas que vão neutralizar substâncias tóxicas na célula. Beleza? Mas quando eles tentam neutralizar, quando eles neutralizam essa substância tóxica, eles formam uma outra substância tóxica, que é chamada de água oxigenada ou peróxido de hidrogênio. Mas dentro do peroxomo há uma enzima chamada catalase, que quando essa água oxigenada é formada, automaticamente ela é decomposta em água e gás oxigênio, ou seja, substâncias que não fazem mal para a célula. Então ela automaticamente neutraliza também essa substância tóxica aqui. Beleza? Bom, os peroxomos, eles estão em bastante abundância nos órgãos que têm essa característica, né, de eliminar as toxinas, como o fígado e o rim, por exemplo. Tá? Já nas células vegetais, elas são chamadas de glioxomos, tá? Que vão trabalhar aí no metabolismo da célula, pegando os ácidos graxos da célula e transformando em carboidratos para fazer o crescimento da planta. E também elas funcionam, elas trabalham também na germinação da planta, onde vai ajudar no crescimento da planta. Uma outra organela importante é a mitocôndria. A mitocôndria ela é de suma importância para a célula porque ela é responsável em fazer a respiração celular.
E a respiração celular é uma das maneiras que a célula tem de produzir energia através da degradação de moléculas de combustível, como o açúcar e lipídios, né? Através da presença do oxigênio. Beleza? A mitocôndria, ela é constituída por duas membranas, né, lipoproteicas, tá? A externa, a membrana externa, tá? E a membrana interna. E entre essas duas membranas, nós vamos ter o espaço intermembranoso. Então, repetindo, eu vou ter duas membranas na mitocôndria, a membrana externa e a membrana interna. E entre essas duas membranas, eu vou ter o espaço intermembranoso. Dentro da membrana interna, nós vamos ter, na membrana interna, nós vamos ter algumas evaginações, chamadas de cristas mitocondriais. Tá? Então, isso aqui são as evaginações. E dentro dessa membrana interna, nós vamos ter a matriz mitocondrial. Ela vai ter uma consistência fluida, tá? Por isso que ela está aqui também, ó, de azul. E dentro dessa matriz fluida, nós vamos ter algumas partículas, tá? Sintetizadoras de moléculas de ATP, onde vai ter toda a sintetização da energia vai ser gerada aqui, tá? Então estão mergulhadas aqui todas essas partículas enzimáticas que vai fazer o processo de respiração celular na matriz mitocondrial. E aqui, uma estrutura específica da célula vegetal, nós vamos ter os plastos. Os plastos que são as organelas presentes apenas nas células vegetais. E dos plastos, o mais importante para nós são os cloroplastos, que são estruturas pigmentadas, tá, por clorofila. Essas estruturas clorofiladas são responsáveis em realizar a fotossíntese. Beleza? Então, assim como a mitocôndria, os cloroplastos também possuem duas membranas, a membrana externa e a membrana interna. E dentro dessas estruturas, nós vamos ter os plastos, os cloroplastos. Então, cada disco desse é chamado de tilacoide, o conjunto de tilacoide é chamado de grano ou grana, e dentro da membrana interna, nós vamos ter o estroma. Beleza? Entre um grano e o outro, nós vamos ter uma estrutura ligando-as, que é chamado de lamelas. Então aqui nós temos a lamela, tá? Ligando cada grano aí. Beleza? Mais tarde, também, quando a gente for falar de fotossíntese, nós vamos ver detalhadamente essa estrutura, como que funciona essa estrutura, tá? Mas a priori, o importante é saber que o cloroplasto é responsável em fazer a fotossíntese das células vegetais. Uma outra estrutura importante são os centríolos. Pessoal, diferente das outras que nós vimos até agora, os centríolos, eles não são formados por membrana, e sim, eles são formados por microtúbulos proteicos, tá? Esses microtúbulos proteicos, eles estão ordenados em trincas, tá? Então, ele é formado por 9 trincas de microtúbulos proteicos. E os centríolos, eles são constituídos em pares, tá? Sempre vai ter 2 centríolos juntos, tá? Formando o que nós chamamos de centrosomo. Beleza? Os centríolos, eles são estruturas importantes no momento da divisão celular, tá? Então, os centríolos vai ajudar aí a fazer a divisão celular, nós vamos ver nas aulas posteriores. E outro lugar também que os centríolos está presente são os cílios e flagelos. Os flagelos, por exemplo,
no espermatozoide, que vai ajudar aí na função de locomoção do espermatozoide, e também alguns protozoários, né? Algumas amebas, por exemplo, vai ajudar também na formação dos cílios, na locomoção desse organismo, tá? Aqui mostrando aqui, ó, nos protozoários formando os cílios, tá? Que vai ajudar aqui na locomoção e também aqui na cauda aqui dessa estrutura da euglema, que é uma alga unicelular. Beleza? Pessoal, chegamos aqui então ao final do citoplasma, tá? Se você gostou da aula, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Não deixe de compartilhar, se inscrever no nosso canal, que ajuda muito, tá bom? E deixe seus comentários aí, suas dúvidas, seus questionamentos sobre a matéria de hoje. Obrigado e até a próxima.